Minha cunhada tentou me expor na frente de todos, mas acabou levando a pior bem ali na mesa. O barulho dos talheres contra os pratos ecoava pelo salão do Ambrósia, aquele restaurante chique no centro de Belo Horizonte que minha sogra, Dona Alzira, adorava frequentar para suas reuniões familiares. O ambiente estava perfeito, luzes douradas, música suave ao fundo e aquele cheiro de temperos refinados que normalmente me deixaria relaxada. Mas naquela noite de sábado, eu sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Talvez fosse a forma como Rosana havia me cumprimentado na entrada, um sorriso forçado demais, um abraço que durou menos que o necessário. Ou talvez fosse o jeito que ela evitava meu olhar enquanto folheava o cardápio, como se estivesse ensaiando algo na cabeça. Eu a conhecia há 5 anos, desde que me casei com Henrique, e sabia reconhecer os sinais quando minha cunhada estava armando alguma coisa. Vitória, querida, você está muito quieta hoje, disse Dona Alzira, ajeitando o guardanapo no colo. Ela sempre falava comigo num tom maternal que tentava ser carinhoso, mas que soava um pouco condescendente. Tudo bem no escritório de arquitetura? Tudo ótimo, Dona Alzira. Acabamos de ganhar um projeto para um complexo residencial na região da Pampulha. Respondi com um sorriso genuíno, orgulhosa do reconhecimento que meu trabalho vinha recebendo. Que maravilha! O tio Arnaldo, irmão mais novo de Dona Alzira, ergueu a taça de vinho. Brindemos ao sucesso da nossa arquiteta. Henrique segurou minha mão por baixo da mesa e me deu um aperto carinhoso. Seus olhos castanhos brilhavam de orgulho, e por um momento eu me senti completa. Era por momentos como esses que eu suportava os jantares tensos, as indiretas sutis e principalmente a presença de Rosana. Falando em sucesso, a voz cortante da minha cunhada cortou o ar como uma lâmina. Vitória, você se lembra daquela época em que trabalhava naquele escritório pequeno no bairro Funcionários? Como era mesmo o nome? Meu estômago se contraiu. Eu sabia exatamente onde ela queria chegar. O escritório do arquiteto Marcos Vieira, onde eu havia trabalhado logo depois da faculdade. Um período complicado da minha vida, quando eu ainda estava aprendendo a navegar no mundo profissional após perder meus pais num acidente de carro. Trabalhei lá por 2 anos. Sim, foi uma experiência importante para minha formação. Mantive minha voz firme, mas por dentro já sentia a familiar sensação de estar sendo caçada. Rosana deu uma risadinha que me fez arrepiar. Ah, sim, uma experiência bem intensa, pelo que me lembro. O Henrique me contou que você saiu de lá de forma meio abrupta, não foi? O silêncio se instalou na mesa. Dona Alzira fingiu estar muito interessada no molho do seu salmão. O tio Arnaldo franziu o senho, claramente desconfortável. Henrique me lançou um olhar de desculpas. Ele nunca deveria ter contado para a irmã sobre as circunstâncias da minha saída daquele escritório. As coisas às vezes não funcionam como planejamos, respondi, tentando manter a diplomacia que sempre caracterizou minha relação com a família do meu marido. Claro, claro. Rosana girou o vinho na taça, como se estivesse saboreando cada palavra. Deve ter sido difícil mesmo, especialmente considerando que você estava, como posso dizer, um pouco perdida na época, né? Logo depois da morte dos seus pais. A menção aos meus pais foi como um soco no estômago. Henrique se enrijeceu ao meu lado, e eu vi o tio Arnaldo erguer uma sobrancelha em reprovação. Até Dona Alzira pareceu incomodada. Rosana. Henrique começou, mas ela o interrompeu. O que foi, Henrique? Estou só conversando com minha cunhada querida. Ela se virou para mim com um sorriso venenoso. Vitória, você nunca nos contou direito o que aconteceu naquele escritório. Houve algum mal-entendido com seu chefe? Ali estava. A armadilha estava sendo armada na frente de toda a família. Rosana sabia exatamente o que havia acontecido. Henrique havia contado a ela num momento de preocupação comigo, quando estávamos começando a namorar. O arquiteto Marcos Vieira havia tentado me assediar, e quando eu o rejeitei, ele tornou minha vida profissional um inferno, até que eu não tive escolha, senão sair. Mas Rosana estava contando a história de forma distorcida, insinuando que talvez eu tivesse feito algo inadequado, que talvez eu tivesse sido a responsável pela situação constrangedora. Respirei fundo, sentindo o peso da atenção de todos na mesa. O restaurante continuava sua sinfonia de conversas baixas e talheres, alheio ao drama que se desenrolava na nossa mesa. Era hora de decidir. Eu continuaria sendo a Vitória silenciosa, que engolia os desaforos para manter a paz,
ou finalmente mostraria quem eu realmente era. Olhei para Rosana, que me encarava com uma expressão de falsa inocência, esperando me ver desmoronar. Depois, olhei para Henrique, cujo rosto estava vermelho de constrangimento. Para Dona Alzira, que evitava meu olhar. Para o tio Arnaldo, que parecia genuinamente preocupado com o rumo da conversa. E então, algo dentro de mim mudou. Uma força que eu não sabia que possuía começou a emergir, como uma nascente que encontra seu caminho através das pedras. Rosana, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Que bom que você trouxe esse assunto à tona. Acho que chegou a hora de eu contar minha versão dos fatos. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi quase palpável. Rosana piscou algumas vezes, claramente não esperando que eu tomasse as rédeas da conversa. Seus dedos tamborilaram nervosamente na mesa, e percebi que ela estava recalculando sua estratégia. Minha versão, ela repetiu, com uma risada forçada. Vitória, querida, não precisa ficar na defensiva. Estamos em família. Exatamente por isso que preciso falar. Respirei fundo, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. A família deveria ser baseada na verdade, não em meias verdades distorcidas. Henrique apertou minha mão mais forte, num gesto de apoio silencioso. O tio Arnaldo se recostou na cadeira, claramente interessado, enquanto Dona Alzira mexia desconfortavelmente no colar de pérolas. Quando saí do escritório do arquiteto Marcos Vieira, não foi por incompetência ou por ter feito algo inadequado. Comecei, mantendo minha voz firme. Foi porque ele acreditou que uma jovem órfã, recém-formada e desesperada por trabalho, seria uma presa fácil. Rosana tentou me interromper, mas erguei a mão. Me deixa terminar, por favor. Você quis saber a história, então vai ouvir ela completa. Meus olhos encontraram os dela e vi um lampejo de incerteza. Marcos começou com elogios profissionais, depois comentários sobre minha aparência, convites para reuniões fora do horário de trabalho. Quando deixei claro que não estava interessada, ele mudou completamente. A lembrança ainda doía, mas falar sobre isso em voz alta estava sendo libertador de uma forma que eu não esperava. Ele começou a me sobrecarregar com o trabalho. Me criticava na frente de outros funcionários. Questionava cada decisão que eu tomava. Fez questão de me fazer sentir pequena, inadequada. Pausei, tomando um gole de água. Mas sabe o que mais me machucou? Quando ele disse que eu deveria ser grata por ter um emprego, considerando que era só uma órfã sem conexões, Dona Alzira deixou escapar um suspiro baixo de indignação. Até ela, com toda a sua preocupação com as aparências, parecia chocada. Foi nesse momento que entendi algo importante sobre mim mesma. Continuei, minha voz ganhando força. Eu poderia continuar ali, sendo humilhada diariamente, ou poderia manter minha dignidade e sair. Escolhi sair, e foi a melhor decisão que já tomei. Mas Vitória... Rosana tentou retomar o controle da situação. Você tem que admitir que foi meio impulsiva. Largar um emprego assim, sem ter outro alinhado. Impulsiva? Ri, mas não havia amargura no som. Rosana, eu trabalhei como freelancer por 6 meses, dormindo 4 horas por noite, até conseguir uma posição no escritório onde conheci Henrique. Aprendi que às vezes você precisa apostar em si mesma, mesmo quando ninguém mais aposta. O tio Arnaldo assentiu com aprovação. Coragem moral é uma virtude rara nos dias de hoje. Mas não foi só isso, prosseguiu Rosana, sua voz ficando mais desesperada. Henrique me contou que você teve problemas psicológicos, que chegou a fazer terapia. O silêncio voltou a pairar sobre a mesa. Era óbvio que Rosana estava jogando sua carta mais cruel, tentando usar minha vulnerabilidade contra mim. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me sentir envergonhada, senti orgulho. Fiz terapia, sim, por 2 anos. Minha voz saiu clara, sem hesitação. Perdi meus pais aos 23 anos, Rosana. Num acidente que eu poderia ter evitado se tivesse insistido para eles não viajarem naquela noite chuvosa. Carreguei essa culpa, o luto, a solidão de não ter família. Henrique se mexeu na cadeira, emocionado. Ele conhecia essa história, mas nunca a havia ouvido contada com tanta serenidade. A terapia me ensinou que carregar culpa pelo que não posso controlar é uma prisão que eu mesma construo. Me ensinou que é possível honrar a memória dos meus pais vivendo a vida plena que eles gostariam que eu vivesse. Olhei diretamente para Rosana. Me ensinou que pessoas que usam sua dor contra você
Dizem muito mais sobre elas mesmas do que sobre você. A cunhada empalideceu. Pela primeira vez na noite, ela ficou sem palavras. E sabe o que mais aprendi? Continuei, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. Que família de verdade te apoia nos momentos difíceis. Não usa seus momentos difíceis para te atacar anos depois. O restaurante parecia ter ficado mais silencioso ao nosso redor, como se até os outros clientes pudessem sentir a tensão da nossa mesa. Rosana olhava para o prato, incapaz de sustentar meu olhar. Dona Alzira parecia profundamente constrangida. E Henrique me olhava com uma mistura de orgulho e admiração que me fez entender que nossa relação havia acabado de evoluir para um patamar completamente novo. Era hora de Rosana responder. E pelo jeito que ela evitava meus olhos, eu sabia que ela estava completamente desarmada. Rosana permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Vi suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela brincava com o anel no dedo indicador, um hábito nervoso que eu havia notado ao longo dos anos. Quando finalmente ergueu o olhar, havia algo diferente em seus olhos, uma espécie de desespero, que me fez perceber que ela estava prestes a jogar sua última carta. Que história bonita, Vitória, disse ela, sua voz carregada de uma falsa doçura, que não conseguia mascarar o veneno por trás. Mas já que estamos sendo honestas aqui, que tal você contar para todo mundo sobre aquela conversa que tivemos no casamento da prima Lígia? Meu coração acelerou. A prima Lígia havia se casado há 3 anos, numa cerimônia linda em Tiradentes. Mas eu sabia exatamente sobre qual conversa Rosana estava falando. Uma conversa que eu havia tentado esquecer, mas que ela aparentemente guardara como munição para um momento como este. Mas Rosana, Henrique começou, mas ela o cortou com um gesto brusco. Não, Henrique. Se vamos falar a verdade, vamos falar toda ela. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Conte para eles como você disse que às vezes se perguntava se havia se casado por amor ou por carência. Como você questionava se realmente amava meu irmão ou se estava apenas desesperada por ter uma família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o olhar de todos na mesa se voltando para mim, e por um momento, a coragem que eu havia encontrado nos últimos minutos ameaçou me abandonar. Dona Alzira estava boquiaberta. O tio Arnaldo franzia o senho preocupado. E Henrique me olhava com uma mistura de surpresa e mágoa que me partiu o coração. Rosana sorriu, claramente satisfeita por ter finalmente conseguido me desarmar. Ela acreditava ter encontrado meu ponto fraco. A única coisa que poderia me fazer desmoronar na frente de todos. Mas o que ela não esperava era que, depois de tudo que eu havia passado, depois de toda a terapia, de todo o crescimento pessoal, eu havia aprendido que a verdade, mesmo a mais dolorosa, sempre é mais poderosa que a mentira. É verdade, disse eu, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Eu disse isso mesmo. A expressão de triunfo de Rosana vacilou ligeiramente. Estava num momento muito difícil da minha vida. Havia perdido meus pais há 2 anos. Me sentia completamente sozinha no mundo. E sim, às vezes me perguntava se meus sentimentos eram genuínos, ou se eu estava apenas me agarrando à primeira pessoa que me ofereceu carinho e estabilidade. Henrique me olhava intensamente, e vi que suas mãos estavam cerradas sobre a mesa. Mas sabe por que eu contei isso para você, Rosana? Continuei, minha voz ganhando força novamente. Porque naquele momento, eu achei que você era alguém em quem eu podia confiar. Achei que, como cunhada, como família, você entenderia minhas inseguranças e me ajudaria a superá-las. Virei-me para Henrique, sentindo lágrimas queimarem meus olhos, mas determinada a continuar. Henrique, eu te contei essas dúvidas diretamente, lembra? Conversamos sobre isso na nossa terapia de casal. E você me ajudou a entender que questionar nossos sentimentos não os torna menos reais, apenas nos torna mais conscientes deles. Henrique assentiu lentamente, a mágoa em seus olhos sendo substituída por compreensão. Descobri que eu não me casei com você por carência, Henrique. Me casei porque você foi a primeira pessoa que me viu realmente, que me amou com todas as minhas feridas e inseguranças. E a cada dia que passa, tenho mais certeza de que foi a melhor decisão da minha vida. Rosana estava visivelmente desconfortável agora. Sua última cartada havia se voltado contra ela própria. O que me deixa triste, continuei, olhando diretamente para ela, é descobrir que confiei em alguém que guardou minhas vulnerabilidades não para me apoiar, mas para me atacar no momento que julgasse oportuno.
Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é, Rosana. O tio Arnaldo pigarreou, claramente constrangido com a situação. Dona Alzira olhava para a filha com uma expressão de desaprovação que eu nunca havia visto antes. Rosana, disse Dona Alzira em voz baixa, o que deu em você? Era a primeira vez que eu via minha sogra repreender abertamente a filha. Rosana olhou para a mãe, depois para o irmão, depois para mim e, por fim, para o tio Arnaldo. Em todos os rostos, ela encontrou apenas desaprovação e constrangimento. Eu só queria... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. O restaurante continuava sua vida normal ao nosso redor, mas nossa mesa havia se tornado uma ilha de tensão e revelações. Era o momento da verdade final, e todos nós sabíamos disso. Rosana ficou ali parada, com a frase inacabada pairando no ar como fumaça. Seus olhos saltavam de pessoa para pessoa, procurando desesperadamente algum sinal de apoio, alguma brecha que pudesse usar para recuperar o controle da situação. Mas não encontrava nada além de constrangimento e desaprovação. Eu só queria proteger minha família. Ela finalmente conseguiu sussurrar, sua voz soando fraca e pouco convincente. O tio Arnaldo, que havia permanecido em silêncio durante quase toda a noite, se pronunciou pela primeira vez desde que a discussão havia começado. Proteger de quê, Rosana? Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade natural que fez todos prestarem atenção. Da honestidade, da vulnerabilidade, do crescimento pessoal, Rosana o encarou, claramente não esperando ser questionada pelo tio, que sempre havia sido o mediador da família. Você não entende, tio Arnaldo. Rosana apontou para mim com o dedo. Ela sempre foi diferente. Sempre teve essa capacidade de fazer todos gostarem dela, de parecer perfeita. Perfeita? Não pude evitar o tom de incredulidade na minha voz. Rosana, eu acabei de admitir na frente de toda a família que já questionei meu próprio casamento, que passei por terapia, que sofri assédio no trabalho. Em que parte disso eu pareço perfeita? É exatamente isso! Ela explodiu, finalmente mostrando a raiva que havia estado mascarando a noite toda. Até quando você admite seus defeitos, você consegue transformar isso em algo admirável. É frustrante! O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Desta vez, não era tenso, era revelador. Rosana havia finalmente mostrado sua verdadeira motivação, e todos na mesa podiam ver com clareza cristalina o que realmente a incomodava. Dona Alzira suspirou profundamente. Rosana, filha, o que você está dizendo não faz sentido. Não faz sentido? Rosana se virou para a mãe, os olhos brilhando com lágrimas de frustração. Mãe, antes da Vitória chegar na nossa família, eu era a filha bem-sucedida. Eu tinha o emprego estável. Eu era quem você consultava sobre decisões importantes. E de repente ela aparece, com toda aquela história trágica, e todo mundo fica com pena. Todo mundo quer protegê-la. Henrique se inclinou para a frente, a voz carregada de descrença. Rosana, você está com ciúmes porque nossa família acolheu minha esposa? Não é ciúmes. Ela gritou, atraindo olhares de outras mesas. Rapidamente abaixou a voz, mas a intensidade permaneceu. É injustiça. Eu sempre fui a filha perfeita, sempre segui as regras, sempre fiz o que vocês esperavam. E ela chega aqui com toda essa autenticidade, e de repente é como se eu tivesse virado transparente. Olhei para Rosana e, pela primeira vez desde que a conhecia, senti algo além de irritação ou mágoa. Senti compaixão, porque eu podia ver, com absoluta clareza, a menina insegura escondida atrás da mulher amarga. Rosana, disse eu suavemente, você sabe qual é a diferença entre nós duas? Ela me olhou com desconfiança, mas não respondeu. Eu parei de tentar ser perfeita porque a vida me ensinou que a perfeição é uma prisão. Você ainda está tentando ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a pessoa perfeita, e isso está te matando por dentro. Suas lágrimas finalmente começaram a escorrer, borrifando a maquiagem cuidadosamente aplicada. É fácil falar quando todo mundo te ama do jeito que você é, ela murmurou. Você acha que todo mundo me amava quando eu estava no meu pior momento? Perguntei, minha voz cheia de gentileza. Quando eu chorava todos os dias, quando eu questionava cada decisão que tomava, quando eu era uma bagunça emocional completa. Henrique apertou minha mão, uma confirmação silenciosa de que ele havia me amado mesmo nos meus momentos mais difíceis. A diferença é que eu deixei as pessoas me verem quebrada, e você nunca permitiu isso. Como é que alguém pode te amar de verdade se você nunca mostra quem você realmente é? Rosana soluçou,
e pela primeira vez em 5 anos, eu a vi como realmente era, uma mulher assustada, tentando desesperadamente manter uma imagem que a estava sufocando. O tio Arnaldo se inclinou para a frente. Talvez seja hora de parar de competir e começar a viver, Rosana. Dona Alzira estendeu a mão para a filha, mas Rosana a afastou bruscamente. Eu preciso sair daqui, ela murmurou, pegando a bolsa e se levantando da mesa. Todos nós assistimos em silêncio enquanto ela caminhava em direção à saída, seus saltos ecoando pelo restaurante. Quando a porta se fechou atrás dela, senti como se uma tempestade tivesse finalmente passado. Mas eu sabia que a história ainda não havia terminado. O silêncio que se seguiu à saída de Rosana foi diferente de todos os outros da noite. Não era tenso nem constrangedor. Era reflexivo, como se cada um de nós estivesse processando o que havia acabado de acontecer. O som ambiente do restaurante gradualmente voltou ao nosso campo de consciência. O tinir discreto de taças, conversas sussurradas, o leve farfalhar de guardanapos. Dona Alzira foi a primeira a se pronunciar, sua voz embargada. Vitória, eu preciso te pedir desculpas. Olhei para minha sogra, surpresa pela vulnerabilidade em sua expressão. Durante 5 anos, ela havia mantido uma postura formal comigo, sempre cordial, mas nunca verdadeiramente calorosa. Desculpas pelo quê, Dona Alzira? Por não ter visto. Ela mexeu nervosamente no guardanapo. Por ter deixado Rosana te tratar mal todos esses anos, por ter fingido que não percebia as indiretas, as provocações. Eu achei que estava mantendo a paz da família, mas na verdade estava sendo covarde. Henrique segurou minha mão mais apertado e senti o carinho e apoio irradiando dele. Mãe, a Vitória nunca se queixou, e isso torna tudo pior. Dona Alzira suspirou. A Moela aguentou tudo isso em silêncio, porque queria fazer parte da nossa família, mesmo sendo maltratada por quem deveria tê-la acolhido. O tio Arnaldo acenou para o garçom, pedindo outra garrafa de vinho. Alzira, você não pode carregar toda a culpa. Rosana é uma adulta e fez suas escolhas. O importante agora é como seguimos em frente. É verdade, concordei, sentindo uma paz interior que não experimentava há anos. Dona Alzira, eu entendo que a senhora estava numa posição difícil. Rosana é sua filha, e o amor de mãe não é condicional, mas o respeito deveria ser, ela replicou com firmeza. E minha filha não demonstrou respeito por você, nem pela nossa família. Henrique se virou para mim, seus olhos ainda carregados de emoção. Vitória, eu também preciso me desculpar. Eu sabia que Rosana te incomodava, mas nunca imaginei que fosse tão intenso. Eu deveria ter te protegido melhor. Henrique, disse eu, virando-me completamente para ele. Você me protegeu da única maneira que importa, me amando exatamente como eu sou. Foi esse amor que me deu força para enfrentar hoje à noite. Ele sorriu, e pela primeira vez na noite vi seus ombros relaxarem completamente. Sabe, comecei, olhando para toda a mesa. Eu aprendi algo importante hoje. Durante anos, eu achei que precisava ser perfeita para merecer amor, para merecer fazer parte desta família. Mas a verdade é que amor verdadeiro não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. O tio Arnaldo ergueu sua taça. A autenticidade, então. A autenticidade. Repetimos todos em uníssono, e pela primeira vez desde que nos sentamos à mesa, o brinde foi genuíno e caloroso. O jantar seguiu por mais 1 hora, mas com uma energia completamente diferente. Conversamos sobre projetos futuros, sobre sonhos, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Dona Alzira me perguntou sobre detalhes do meu trabalho com um interesse genuíno que nunca havia demonstrado antes. O tio Arnaldo contou histórias da juventude que nos fizeram rir até as lágrimas. Quando finalmente saímos do restaurante, caminhando pelas ruas iluminadas do centro de Belo Horizonte, senti como se estivesse respirando pela primeira vez em anos. O ar noturno estava fresco, carregado com o aroma de jasmim dos jardins próximos. Como você está se sentindo? Perguntou Henrique, passando o braço ao redor dos meus ombros. Livre, respondi sem hesitação. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completamente livre. E Rosana, refleti por um momento, observando as luzes da cidade se refletindo no asfalto molhado de uma chuva anterior que não havíamos notado. Espero que ela encontre a paz dela. Espero que ela aprenda que não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Pausei, pensando na expressão quebrada no rosto da minha cunhada quando saiu do restaurante.
Todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Henrique me beijou na testa. Eu te amo, Vitória. Hoje eu me apaixonei por você de novo. Caminhamos em silêncio pelos quarteirões seguintes, mas era um silêncio confortável, cheio de possibilidades. Eu havia entrado naquele restaurante como a cunhada que sempre tentava agradar, que engolia desaforos para manter a paz. Estava saindo como uma mulher que conhecia seu próprio valor, que havia aprendido que a verdade, mesmo quando dolorosa, é sempre mais poderosa que a mentira. O pequeno anel que carregava no pescoço, uma herança da minha mãe, brilhou sob a luz dos postes. Por 5 anos, ele havia sido um símbolo de perda. Agora, finalmente, era um símbolo de continuidade, de força transmitida através das gerações. Eu estava pronta para escrever o próximo capítulo da minha história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.